Boa noite, futuros profissionais de serviço social. Eu sou o professor Cláudio e hoje nós vamos fazer a revisão de estatística, ok? Então, deixa eu começar aqui a apresentar os slides para vocês. Então, hoje a gente vai fazer a revisão de estatística e para isso eu preparei um mapa mental com o que a gente estudou, né? Então, na disciplina de estatística, a gente estudou essa unidade bastante conceitos, né? Foi uma discussão bastante conceitual. E a primeira discussão que eu quero trazer aqui para vocês é justamente o que é a estatística, né? Então a gente pode afirmar que a estatística ela é justamente a coleção de métodos para planejar experimentos, obter e organizar dados, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões. Mas é importante que a gente sempre contextualize isso, né? Em que sentido? A gente sempre pensar, por que que a estatística é importante? Porque eu, enquanto futuro assistente social, enquanto eu, estudante do curso de serviço social, por que que eu tenho que estudar estatística? Qual é a importância da estatística? Bem, a estatística ela é importante porque a partir dos dados que a gente coleta das pesquisas estatísticas, a gente vai poder construir e avaliar políticas públicas de forma mais eficiente. Então, a partir dos dados que a gente coleta em campo, é que a gente vai fazer a construção de políticas públicas. E isso só é possível porque nós temos a estatística, ok? E quais são os ramos da estatística, né? Aqui no conceito, a gente diz que a estatística é a coleção de métodos para planejar experimentos e obter e organizar dados, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões. Mas nem toda a estatística é assim, porque nós temos dois grandes ramos da estatística. A gente tem a descritiva e a gente tem a inferencial. A estatística descritiva, ela apenas vai expor os dados. Então, ela é parte da que vai planejar o experimento, obter e organizar os dados, resumi-los, analisá-lo e interpretá-lo. Mas ela não vai produzir nenhuma conclusão, certo? Quem é que vai fazer a produção dessas conclusões? É justamente a estatística inferencial. O que que a inferencial vai fazer? Vai seguir o mesmo caminho da descritiva, só que a inferencial ela vai produzir conclusões, ela vai gerar conclusões e ela vai trazer propostas. Ela não vai apenas apresentar os dados, certo? Nessa disciplina a gente vai trabalhar apenas com a estatística descritiva. A gente vai apenas falar sobre a inferencial, mas nós não iremos trabalhar diretamente com ela, ok? Então, e dentro da estatística descritiva, que metodologia a gente tem? Que tipos a gente tem? Então, na metodologia da estatística descritiva, a gente tem o censo e a gente tem a amostragem. O censo é a coleta de todos os dados de toda a população. E esta população, ela não é apenas de pessoa. Essa população pode ser de objeto, pode ser de ideias, pode ser de um variado tipo de coisas, certo? E a amostragem, né? Então, o censo a gente utiliza para toda a população e é por isso que ele é mais caro, porque ele demora mais tempo, porque o grupo que ele vai analisar é um grupo bem maior, é o grupo total da população. Enquanto que você tem o outro tipo da estatística descritiva, que é a amostragem. A amostragem, ela vai fazer apenas a coleta dos dados de uma parte da população e, geralmente, isso segue uma regra da proporcionalidade. Então, eu tenho que a minha amostra deve ser proporcional aos dados da minha população. Então, se na minha população tenho 50% de pessoas negras e 50% de pessoas brancas, a minha amostra, ela também precisa ter 50% das pessoas participantes dessa amostra brancas e 50% dessa participante dessa amostra negra, né? Se eu tenho
que 55% da minha população são mulheres, então eu tenho que ter uma amostra com 55% desta amostra também formada por mulheres. Para, a partir dessa proporcionalidade, eu poder ter dados fiéis, né, ou mais próximo da realidade possível. A amostra, ela é usada, na maioria das vezes, porque ela pode ser feita com um curto espaço de tempo, uma vez que a amostra inclui um número menor, né, de pessoas, objetos e ideias, e, portanto, ela pode fazer em menos tempo, com menos dinheiro, né? Então, ela é muito mais econômica. E a amostra, ela também ajuda no sentido de eu poder rastrear uma parcela da minha população. Então, por exemplo, dentro da população geral, eu quero saber apenas dados sobre mulheres jovens. E aí eu posso fazer uma amostragem só das mulheres jovens da minha população, né? Então, a amostragem tem essas vantagens em relação ao censo, mas cada um vai ser utilizado de acordo com a minha necessidade. Se a minha necessidade é apenas conhecer uma pequena parcela da população, amostragem. Se eu não tenho dinheiro suficiente para fazer pesquisa com toda a minha população, então também utilizo a amostragem. Agora, se eu tenho tempo e dinheiro disponível, eu utilizo o censo, ok? Então, outra questão que eu queria que a gente pensasse é qual é a metodologia que a estatística utiliza? Ela faz uso do método científico, né? E o método científico, ele vai justamente fazer uma pergunta de pesquisa, no caso da estatística, é sempre uma pergunta quantificável, né? Então, eu tenho que fazer uma pergunta que me forneça dados concretos, fechados, para que eu possa coletá-lo, né? Então, quantas pessoas moram na rua? Quantos dos moradores de rua são mulheres? Quanto da população de rua ou população em situação de rua são LGBTQIA+, né? Então, sempre tem uma pergunta e essa pergunta é quantificável. Depois que eu faço essa pergunta, eu vou para a coleta dos dados, eu vou coletar essas informações. Essa coleta de dados, né, depois ela é analisada e essa análise é o que vai ser discutido, né? O que eu vou mostrar. Isso dentro da estatística descritiva, ok? E como é que eu vou apresentar esses dados que eu coletei aqui utilizando a metodologia estatística? Eu vou divulgar esses dados ou através de tabelas, né? O que a gente chama de tabular, né? E por que que eu vou utilizar o tabular? O tabular a gente utiliza em situações mais formais, em relatórios e quando a gente vai discutir com os nossos pares. Porque a tabela, ela consegue trazer uma grande quantidade de dados que a gente pode analisar com mais cuidado e estabelecer relação entre eles. Já se você vai trabalhar com um público mais leigo, né, não é uma coisa assim mais técnica, então você vai utilizar a linguagem gráfica, né, a representação gráfica. Essa representação gráfica ela é mais didática e mais objetiva. E dentro dessa representação gráfica, você vai ter o gráfico pizza, né, quando o número de respostas ela é curta, né, então você utiliza o gráfico pizza. Você vai ter também o gráfico pizza, que é conhecido como gráfico de setor, que é para você bater o olho e reconhecer. Quando você está trabalhando com grandezas, você tem o gráfico de barras, né? E aí essas barras vão medir duas grandezas e fazer comparação entre elas. Quando você quer ver o histórico, você vai produzir um gráfico de linha do tempo, né? Onde vai ter a evolução histórica desta linha e também tem o gráfico dispersivo quando você quer ver dados em grandes quantidades, onde esses dados vão estar espalhados na tabela de maneira a mostrar a proporcionalidade dela, né? Todas essas informações que se encontram aqui, resumidas nesse mapa mental, estão disponíveis também nos slides de toda a aula, né? E esse será o conteúdo da prova, ok? Esse conteúdo que foi ministrado aqui, que está sintetizado, mas está em sua íntegra nos slides,
E as questões que vão cair na prova são muito parecidas com as questões da lista de exercício que se encontra no Forms, no grupo de WhatsApp de vocês, onde vocês vão ter que respondê-la até o dia da prova, até o dia 13, certo? E também tem lá a versão em PDF para quem quiser imprimir e está com o gabarito, ok? Então, muito obrigado, boa prova. Qualquer dúvida, me procurem até a véspera da prova, ok? Então, até às 23 horas e 59 minutos da terça-feira, eu estou disponível para tirar dúvidas. É isso e até a próxima.